Olá, muito obrigado você que está acompanhando mais uma edição do nosso Jornal OCN. Para você, mais uma vez, o nosso grande abraço e o desejo de muita proteção, muita paz e saúde para você que está nos nossos perfis, está nos assistindo pelos nossos perfis no Facebook. Ah, mas já está lotado os perfis lá, não tem como adicionar? Vai na página do Cubo Notícias, segue e curte a gente. Lá o número é ilimitado para você, né? Curtir, seguir, estar acompanhando a gente e recebendo as informações em tempo real, assim que a gente publica as nossas informações, as nossas divulgações de todo o interior paulista, de todo o Brasil e os principais fatos do mundo também. Bom, também estamos no Instagram, estamos no nosso canal do YouTube e temos também a Rede X, o antigo Twitter, e o nosso site do Cubo Notícias. Para você que não tem rede social, pode acessar a gente lá pelo site, ok? Mais uma vez o nosso abraço. Hoje é feriado municipal aqui em Porangaba. Hoje, dia do padroeiro do município de Porangaba, dia de Santo Antônio, dia 13 de junho de 2025. Uma manhã um pouco fria ainda, final de manhã um pouco frio aqui na cidade de Porangaba. Hoje temperatura que começou em algumas localidades aqui da nossa cidade na casa dos 8 graus, né? Mas hoje não deve passar aí dos 20 graus aqui em Porangaba ainda. E será que vai continuar este frio? Será que não vai esquentar mais? Será que o inverno já está começando antecipadamente? Inverno que começa no dia 21 ainda, mas já chegou aí pelo menos 2 frentes frias fortes aqui na cidade de Porangaba. Será que o tempo dá uma melhoradinha? Vamos conferir agora na previsão do tempo. Pois bem, pessoal, o tempo não vai ficar tão frio quanto os últimos dias. Teremos aí principalmente aí na próxima semana, um leve aumento nas temperaturas à noite e de madrugada, né? Mas não vai ser aquela temperatura quente ou alta que a gente teve no ano passado, que foi um ano atipicamente quente, com temperaturas bem acima da média. Esse ano estamos tendo um inverno, uma saída de outono e uma entrada de inverno ali mais ou menos nos patamares normais, com aquele frio costumeiro, né? Vamos ver como é que fica o tempo. Amanhã, sábado, ainda vai amanhecer gelado, ainda vai amanhecer frio, mas não tanto quanto os últimos dias. Teremos sol com muitas nuvens durante o dia, até teremos o céu nublado em alguns períodos. E à noite, o tempo deve ficar mais fechado, com muitas nuvens e predominantemente nublado neste sábado. Temperatura máxima não vai passar dos 21 graus, né? Vai ficar uma temperatura, né, ali mais ou menos agradável, ainda tendendo mais para o frio. E de madrugada e à noite, 10 graus de mínima. No domingo o tempo muda. O sol vai aparecer com muitas nuvens na parte da manhã, o tempo vai fechando e no período da tarde teremos um tempo chuvoso, uma garoa aí um pouco prolongada no período da tarde. À noite a chuva deve parar, mas podem surgir algumas pancadinhas, algumas garoinhas bem leves na noite de domingo. Então, domingo predominantemente chuvoso, com temperatura máxima de 20 graus e a mínima de 12. Já vai subindo aí um pouquinho a temperatura mínima. Segunda-feira, a semana começa com sol e algumas nuvens ao longo do dia. A nebulosidade dá uma diminuída na segunda-feira. À noite, o céu fica limpinho, né? Mas, mesmo assim, não teremos aí calor, não. 24 graus de máxima e 12 de mínima na segunda-feira. Na terça, dia de sol, só que o dia pode começar com névoa fraca ao amanhecer. Também possibilidade de névoa à noite. Terça-feira com 24 graus de máxima na terça-feira e 13 na mínima. Então a gente está vendo aí que a temperatura mínima vai subindo um pouco no decorrer da semana.
E lá no meio da semana, quarta-feira, tem sol com aumentos de nuvem à tarde, né? As nuvens aparecem mais à tarde. Teremos ainda alguns períodos à tarde de tempo nublado, muitas nuvens também à noite, mas não tem chance de chover não na quarta-feira. Pelo menos por enquanto a previsão é de que não chova na quarta. A temperatura sobe um pouquinho mais na quarta-feira. A máxima vai ficar em 25 graus. A mínima continua na casa dos 13. Ok? E no decorrer da semana a temperatura vai subindo um pouquinho, mas não deve passar aí da casa dos 25 graus de máxima e 15 na mínima. Vai ficar nessa casa mesmo, uma temperatura típica de final de outono e entrada de inverno. Bom, vamos com as outras informações aqui do interior de São Paulo. Pois é, enfim, foi preso o suspeito de estuprar e agredir uma jovem de 19 anos na cidade de Bauru. Ele foi preso por policiais da Delegacia da Defesa da Mulher. O suspeito de 34 anos foi encontrado durante o cumprimento de mandado de busca domiciliar e prisão da Delegacia da Mulher. Ele foi identificado pelo setor de investigações da delegacia. No local foram apreendidos o aparelho celular do suspeito, a calça e o tênis, sendo estes dois, a calça, o tênis, idênticos ao que foram registrados numa filmagem onde o crime teria acontecido. Só que o elemento aí, né, como já é de praxe, negou todas as acusações. Mesmo assim, ele permanece preso à disposição da justiça. Gente, olha o absurdo que aconteceu na nossa região. Essa imagem viralizou em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Teve gente que especulou, olha, essa mulher aí, ela fez isso possivelmente porque o motorista pode ter tentado um abuso contra ela ou fazer alguma coisa contra ela. Aí ela fez essa atitude que você vê aí na tela. Ela pula de um carro de aplicativo. Bom, tá na cara aí, a gente vê, tá até a identificação na lateral do carro. Ela pula de um Uber. Só que quem dirigia o Uber era outra mulher. A Genusa Costa, de 37 anos. Ela é lá de Itapetininga. O fato aconteceu em Itapetininga. Ela disse que essa doida aí, essa passageira, se jogou do carro em movimento porque se recusou a pagar a corrida. O valor, você deve pensar, pô, para pular do carro em movimento deve ser uma fortuna. R$ 10,40. E para não pagar, ela pulou do carro em movimento. O carro estava seguindo para a delegacia. Dei a volta no quarteirão para ver como ela estava. Ela seguiu andando e foi embora. Registrei o boletim de ocorrência para me precaver, afinal ela se jogou de dentro do meu carro, afirmou a motorista. O caso foi registrado em maio, mas ganhou repercussão só no último sábado, após a divulgação de imagens de câmeras de segurança que mostraram o momento em que essa doida abriu a porta do carro e se jogou. E aconteceu lá na rua Domingos José Vieira. A motorista contou que já está acostumada com situações atípicas, porém, como essa, foi a primeira vez. Olha, a questão de calote também acontece, de alguns passageiros, de não obter o valor para poder efetuar o pagamento, mas em todas as vezes que eu tive problemas assim, a gente conversou, resolveu, fizeram um Pix depois. Foi o que disse a motorista. No caso da passageira que se jogou do carro, ela conta que quem chamou a corrida foi uma amiga da mulher. Eu cheguei no local, estavam as duas, e ela embarcou. Quando eu cheguei no final da corrida, ela falou que já estava pago. Entretanto, segundo a motorista, o valor da corrida, R$ 10,40, estava em aberto quando ela sugeriu outras opções, como pagar pela máquina do cartão ou fazer o Pix. Mas a passageira se recusou. Eu falei, olha, eu não posso jogar para a próxima corrida, porque a pessoa que embarcou não é a proprietária da conta. Você quer ligar para ela? Nesse aplicativo específico não tem como eu jogar para a próxima, eu preciso receber. A passageira disse à motorista durante a corrida que estava indo trabalhar. Ela disse, não fui eu que chamei a corrida, então eu não vou pagar.
Naquele momento eu fiquei bem nervosa, porque ela estava bem grossa, utilizou o meu serviço e meio que afrontou dentro do meu carro. São mais de 16 mil corridas que eu tenho nas plataformas. Então é impossível falar, olha, nunca tive problema com passageiro. Mas nesse nível, nessa situação que aconteceu, é a primeira vez. A motorista sugeriu, então, para irem à delegacia que ficava próxima do local onde a corrida seria finalizada, momento em que a passageira abriu a porta e se jogou do carro. Após perceber o que havia acontecido, Genusa deu a volta no quarteirão e tentou conversar com a passageira. A gente discutiu sobre o problema e ela disse que, se o motivo era o pagamento, ela ia pagar, relatou. Depois de se... Olha como é doida, depois de se quebrar inteira, a gente não sabe o estado de saúde dela, mas acho que não aconteceu nada grave, até porque vaso ruim não quebra, né? Vaso ruim não quebra. Ela continuou andando lá, levantou, parece dar uma esfolada na cara no asfalto, aí a gente tá vendo, mas parece que nem machucou a cara. É porque deve ser de pau a cara, né? Aí madeira não machuca. Bom, horas depois a mulher efetuou o pagamento da corrida no valor de R$ 10,40, como havia prometido. Mas antes ela tentou se matar, né? Meu Deus do céu, como tem gente doida nesse mundo. Mesmo com o valor quitado, a motorista decidiu registrar o boletim de ocorrência, porque, segundo ela, a atitude foi uma forma de se resguardar judicialmente. Eu registrei o BO para me precaver, disse a Genusa, né? Motorista de 37 anos, dona do Uber aí que essa doida pulou. Tem coisa que a gente não viu ainda nessa vida, mas vai ver. Essa é uma delas. Bom, vamos agora com outras informações. Mais um acidente nas rodovias paulistas. Esse acidente é de um carro que bateu de frente com uma carreta na rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho, a SP-249 em Itaguaí. 3 pessoas ficaram presas nas ferragens e morreram. Um homem de 48 anos foi socorrido em estado grave e foi encaminhado para o hospital. Segundo a polícia rodoviária, o carro que seguia de Taquarituba para Itaguaí, o carro invadiu a faixa contrária e bateu de frente com a carreta. A pista precisou ser interditada após o acidente, mas já foi liberada. Ainda de acordo com a corporação, as vítimas eram de Itaguaí, sendo 2 homens de 65 anos e um jovem de 16. O motorista da carreta não se feriu, é o que informou o Corpo de Bombeiros. Os corpos das vítimas já foram sepultados no cemitério de Itaguaí. Mais um caso aqui de acidente também. Esse aqui aconteceu no domingo passado. Domingo, dia 8, 6 pessoas ficaram feridas. Todas estavam neste carro. É um Volkswagen Gol. Foi um capotamento no quilômetro 52 da rodovia Gleides Bernardes Minhoto, a SP-129 em Tatuí. No carro estavam 4 adultos, uma criança de 10 anos e um bebê de 1 ano. 3 ocupantes ficaram presos às ferragens. Eles foram socorridos e encaminhados à Santa Casa de Tatuí. Segundo as informações, todos os feridos aí tiveram ferimentos leves e moderados, receberam os curativos, receberam os tratamentos médicos e foram liberados. Aconteceu domingo lá na rodovia Gleides Bernardes Minhoto, SP-129 em Tatuí. O motorista perdeu o controle do carro e capotou o veículo. 6 pessoas ainda dentro do carro, complicado, hein? Eu acho que deve ter levado no mínimo uma multa aí por exceder a capacidade do veículo. Falando em Tatuí, essa semana também, foi quando isso? Terça-feira, né, dia 10 agora, lá em Tatuí teve uma apreensão de drogas assim extraordinária. Um caminhão com placas de Londrina, estado do Paraná, estava carregado com mais de 2 toneladas de maconha e foi apreendido ali na rodovia Antônio Romano Skin Cariol, que liga Tatuí à cidade de Serquilho, SP-127. O entorpecente estava oculto sob uma carga de tijolos. O caminhão estava carregando tijolos e ferragens.
Até então, tudo bem, né? Materiais de construção, só que não. O veículo foi interceptado pela Polícia Rodoviária, né? Também pela Força de Tarefa de Combate ao Crime Organizado. O veículo foi vistoriado, foram encontradas as drogas e o motorista foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência, depois de ser, né, primeiramente tratada pela Polícia Rodoviária, foi levada à Polícia Federal de Sorocaba. Então, lá será feito todo o trabalho referente a esta ocorrência. Hoje, sexta-feira 13... O capeta, o Satanás existe, porra! Existe, meu Deus! Existe, meu Deus! O capeta existe, o Satanás existe! Né? Dia que dizem que a bruxa tá solta, né? Sexta-feira 13. Tem todo um histórico aí de misticismo e várias crenças a respeito da sexta-feira 13. E sexta-feira 13 de lua cheia, para animar a coisa, né? Então também temos possibilidade de cruzar a rodovia aí com algum lobisomem, né? Sexta-feira 13 de lua cheia. Bom, mas neste caso, não teve nenhum lobisomem na rodovia. Trata-se de um caminhão que estava carregado com ovos e perdeu o freio. Esse caminhão bateu na traseira de uma carreta bitrem na rodovia Castelo Branco, aqui pertinho da gente, próximo ali ao posto Quadra, já passando o pedágio ali próximo ao posto Quadra. E foi hoje de madrugada, sexta-feira 13, começando já com o acidente. Segundo a Artesp, o motorista do caminhão relatou que estava dirigindo normalmente quando o caminhão apresentou uma pane mecânica no pedal do freio. Ele perdeu o controle da direção e bateu na traseira da carreta. Os dois veículos ficaram parados pelo acostamento e aguardaram atendimento da SP Vias, que atende ali o trecho. Ainda segundo a Artesp, os dois motoristas ficaram ilesos, uma equipe da Polícia Rodoviária esteve no local, o acostamento foi interditado ainda pela madrugada dessa sexta-feira, onde nesta manhã está sendo feito o transbordo da carga aí, né? Da carga de ovos. Primeiro é preciso aí tirar a carga para depois retirar o veículo envolvido neste acidente. Graças a Deus, sem feridos. Na cidade de Guareí, é por isso que eu falo, é importante você ter uma guarda municipal. E a gente tem uma guarda, a gente vê que a cidade de Guareí tem uma guarda municipal muito ativa. A guarda municipal lá de Guareí, junto com a Polícia Civil, realizaram a recuperação de diversos objetos furtados em ocorrências que aconteceram há poucos dias lá em Guareí. A operação foi realizada no bairro Alto do Cruzeiro, onde as equipes localizaram um dos suspeitos envolvidos no furto a um pesqueiro no bairro das Pedras. Foi no dia 9 de junho. Ou seja, segunda-feira, né? Com o indivíduo foram encontrados itens como lavadora de alta pressão, uma televisão e bebidas. Porque além de ladrão é cachaceiro. Ele confessou o crime. Com informações sobre o endereço do segundo suspeito, porque ele também, além de ladrão e cachaceiro, é X9. Né? É cagueta. A polícia pegou as informações do segundo suspeito e foi lá no bairro Floresta 1. Chegando ao local, conseguiram abordar o indivíduo. Ele também admitiu participação no furto ao pesqueiro, confessou envolvimento em outros crimes. No dia 11 de junho, quando uma serralheria, né, foi alvo de furto. É que o texto aqui está escrito serraria. É uma serralheria que foi alvo de furto. Na ocasião foram subtraídos fios, ferramentas e outros objetos. A Polícia Civil, com base nas imagens do furto, identificou que o suspeito ainda vestia as roupas utilizadas no crime. Além de ladrão e cachaceiro, também é porco. Estava com a mesma roupa do dia 11. Né? E durante as investigações foi descoberta uma casa abandonada utilizada pelos crimes para armazenar os itens furtados. No local, todos os objetos subtraídos na noite anterior
foram recuperados. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia de Guareí, né? Todos os objetos recuperados foram recolhidos pelas vítimas e devidamente devolvidos. Está aí, portanto, cidade de Guareí aí desvendando uma série de furtos que aconteceram esta semana. Vamos falar de uma coisa um pouco melhor, aliás, muito melhor, muito mais agradável, que vem da cidade de Torre de Pedra. Vai acontecer neste final de semana, neste sábado, dia 14 de junho, o Arraiá dos Amigos de Torre de Pedra. O Arraiá dos Amigos de Torre de Pedra vai trazer todos os elementos tradicionais de uma festa junina lá na Praça São Pedro, no centro de Torre de Pedra, a Praça da Matriz de Torre de Pedra. Vai ser amanhã, sábado, a partir das 18 horas, acesso liberado ao público, gratuito. Tem comidas típicas, tem cachorro-quente, milho cozido, doces, bolinho de frango, vinho e quentão. Também terá apresentação da quadrilha tradicional com alunos, professores e a comunidade. Show com Os Primos, show musical com o grupo Os Primos. Então é um evento para você levar a família, os amigos, para curtir uma tradicional festa junina do interior paulista, com realização da Prefeitura de Torre de Pedra, o Departamento de Cultura da Prefeitura de Torre de Pedra e também colaboradores. Participe, portanto, vai ser amanhã, a partir das 6 da tarde, 18 horas já está começando, já está bem escurinho, já, né? 18 horas agora nessa entrada de inverno já está anoitecendo, então é entrada gratuita, sua noite de sábado vai ter festa junina, sim senhor, lá em Torre de Pedra, na Praça São Pedro. Bom, agora vamos voltar ainda com outros assuntos, outras ocorrências registradas na nossa região. Uma dupla foi presa em flagrante ontem na cidade de Conchas. Uma dupla de dois, sim, exatamente. Foram presos em flagrante após furtarem 300 quilos de fio de cobre de uma cerâmica desativada em Conchas. Isso aconteceu ontem de manhã, olha só quanto fio aí. É uma fábrica de cerâmica que estava abandonada, está desativada por enquanto. Eles foram lá, está desativado, é nosso. Pegaram todos os fios, totalizando aí 300 quilos. Um dos envolvidos já é vagabundo de longa data, já responde por furto qualificado, por receptação qualificada, o outro elemento, né? Então, são dois elementos já reincidentes, dois vagabundos que não aprenderam nada com a justiça, né? Então, um já respondia por furto e o outro por receptação. E segundo a Polícia Civil, no local, além dos fios de cobre, também foram apreendidos R$ 526 em dinheiro e outros objetos como escada, motor de betoneira e diversas ferramentas. Ainda segundo a polícia, a maioria dos fios furtados pertencia a essa cerâmica desativada em Conchas. Os dois homens foram presos, foram encaminhados à prisão pública de Itatinga. Agora as investigações continuam para identificar outras vítimas, né? Também é possível que outros autores de furtos e receptadores na região, né, sejam identificados durante essa investigação. É aquele negócio, 300 quilos de fio de cobre, furtados. Furtam porque alguém compra, né? Tem caso aí que tem gente que furta e utiliza o material, né? Já une o útil ao agradável, se é que podemos dizer assim, né? Já pega o cobre e já utiliza, né, em alguma finalidade própria. Mas nesse caso, ou na grande maioria dos casos, né, é porque tem alguém que compra de maneira ilegal. Tinha que ter lei muito mais pesada para receptação. O problema é que fazem a receptação porque sabem que é lucro garantido e que, caso seja pego, vai responder em liberdade. Essas são as leis do Brasil. Bom, tá aí, 300 quilos de fio de cobre que essa dupla de dois
furtaram de uma cerâmica ontem lá na cidade de Conchas. Amadores, gente. Amadores. Porque profissional de verdade está aqui, ó, nessa próxima notícia. 3 homens suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada no furto de fios e cabos de telecomunicação foram presos na manhã desta segunda-feira, da última segunda-feira. 6 horas da manhã, a polícia estava dando toque-toque na casa deles. Trata-se de uma operação que é justamente direcionada a essa série de furtos de fios e cabos de telecomunicações de empresas como a Vivo e várias outras empresas que foram diretamente afetadas com prejuízos milionários. Então é a Operação Subsolo que foi deflagrada pela Polícia Civil por meio da Divisão Especializada de Investigações Criminais, o DEIC. A ação ocorreu simultaneamente nos municípios de Porangaba, aqui em Porangaba, também teve em Sorocaba, São Bernardo do Campo e São Paulo, com o cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão. Segundo as investigações, o grupo seria responsável pelo furto de 1.400 metros de cabos subterrâneos pertencentes a uma empresa de telefonia, internet e TV por assinatura. O prejuízo causado foi estimado em R$150 mil. Não é 300 quilos de cobre, é 1.400 metros de cabos. As ordens judiciais foram expedidas pela comarca de Salto de Pirapora, onde ocorreu um dos crimes investigados. Esse crime ocorreu ou teria ocorrido em 2024, ano passado. Entre os detidos está um advogado, morador de Porangaba, que já havia sido preso em fevereiro deste ano em Sumaré, também por envolvimento em outro furto de cabos de telefonia. Nesse caso, ele foi flagrado com uma quadrilha de pelo menos 13 pessoas que se passava por equipe autorizada de manutenção para realizar o corte e retirada de fios subterrâneos, utilizando um contrato falso e contando inclusive com o apoio inadvertido do Departamento de Trânsito da Prefeitura de Sumaré. Durante a Operação Subsolo, além das prisões, os policiais apreenderam diversos aparelhos celulares e, em uma das residências, foram apreendidas 3 armas de fogo. Os suspeitos foram encaminhados à sede do DEIC, foram ouvidos, permaneceram à disposição da Justiça. O dono das armas de fogo, aí a gente já soube que pagou fiança, vai responder por porte ilegal de armas em liberdade, já está solto. Leis do Brasil, né? Ainda reclama de como está o Brasil. As leis estão ótimas no Brasil para esse tipo de gente, favorece bastante. As investigações seguem para apurar outros possíveis integrantes do esquema e a extensão dos prejuízos causados pelo grupo. Vamos aproveitar e vamos ouvir o que o delegado responsável pelo caso, para não falar que é coisa aqui que só a gente publicou, aliás, o Brasil inteiro, jornais do Brasil inteiro, publicaram essa Operação Subsolo que foi feita na cidade de Porangaba, Sorocaba, né, São Bernardo do Campo, São Paulo também. Todos os jornais publicaram as mesmas informações porque elas partiram direto da assessoria de imprensa do DEIC, né? E para reforçar a informação, a gente vai colocar o vídeo aí do Dr. Rodrigo Aires, delegado responsável pelo caso, falando exatamente o que está publicado nas notícias de vários jornais do Brasil. Vamos conferir. Nós tínhamos aí esse primeiro crime que passou a ser apurado e por isso a DEIC passou a integrar o caso, e nós conseguimos então entender que na verdade ele não praticou somente esse furto de fios, mas diversos outros crimes em diversas cidades aqui do estado de São Paulo. Tanto que hoje nós deflagramos essa operação para o cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisão nas cidades de Porangaba, São Bernardo do Campo, São Paulo e aqui em Sorocaba. Nós tivemos a prisão já de 3 alvos, 2 ainda se encontram foragidos e a gente ainda está trabalhando aí para prendê-los ainda hoje
Desculpe. E além disso, nós conseguimos então apurar que realmente era um furto de fios, mas não era um furto de fios comum. Era uma maneira bem sofisticada que esse grupo criminoso atuava. Eles tinham essa empresa, eles montaram uma empresa de fachada, eles iam até as prefeituras com o nome dessas empresas e oficiavam solicitando autorização para a interdição daquela via pública, sob o argumento de que eles trabalhavam para algumas concessionárias de telefonia e iam realizar a manutenção de cabos e fios. No entanto, em vez de eles realizarem a manutenção, eles furtavam esses fios. Hoje nós conseguimos prender os 2 sócios dessa empresa, que eram os mandantes desses crimes, né? Bem como o advogado, e ainda estamos aí realizando diligências para conseguir prender mais 2 envolvidos. Se tratava de uma empresa que a princípio parecia ser existente, uma empresa que em tese prestava serviços de manutenção de cabos a concessionárias de telefonia, e o que acontecia? Eles contratavam pessoas locais, pessoas da cidade, pessoas que não sabiam efetivamente, acreditavam que ali estavam para realizar uma manutenção de fios, quando na verdade estava havendo uma subtração. Eles entendiam que ia haver uma troca de fios, havia até o argumento de que eles iam trocar por fibra ótica e realizavam na verdade a subtração, mas esses trabalhadores desconheciam essa origem ilícita da atividade. Pelo menos há 1 ano que esse grupo criminoso agia. Tá? Nós temos aí diversos outros furtos de cabos e a gente está ainda fazendo a análise desses registros de ocorrência para a gente conseguir apurar e imputar a eles a prática desses crimes também. Nós temos aí esse prejuízo de pelo menos R$150 mil, mais de 1.400 metros de cabos que foram subtraídos, mas existem outros registros de ocorrência que nós estamos apurando para fazer uma análise e ver, quantificar exatamente o quanto essa quadrilha lucrou aí com a prática desse crime. Aprendemos os celulares, que hoje é uma peça fundamental para qualquer investigação, aprendemos os celulares desses envolvidos e nós aprendemos também 3 armas de fogo, que apesar de não serem utilizadas na prática do crime, estavam irregulares. Então, além disso, um deles, onde foi localizada aí essas 3 armas, também vai responder pelo crime de porte de arma de fogo. Ele está sendo preso em flagrante também pela prática desse crime. Todos já tinham antecedentes, alguns por crimes de estelionato, outros já por associação criminosa, e um deles recentemente havia sido preso em flagrante por furto de fios também. Ele estava inclusive com uma tornozeleira eletrônica, porque ele foi preso e foi liberado, né? Após a prisão, ele estava respondendo em liberdade por esse crime. A gente não descarta, né, o envolvimento também em outros estados deles atuarem. Aliás, era uma empresa que atuava no Rio de Janeiro, então a gente tem que traçar essa linha de investigação também. Além disso, como você disse, o objetivo principal é prender esses 2 envolvidos que ainda estão aí foragidos e também fazer a análise do que foi apreendido e a análise dos outros crimes que porventura eles tiverem cometidos. Está aí Dr. Rodrigo Aires confirmando que as informações são verídicas. Porque parece que falaram por aí que iam processar a gente, porque a gente publicou essa notícia. Xerife, é um brincalhão. Isso é um fanfarrão, xerife. Eu espero que processe, porque daí eu vou colocar a matéria completa e dando nome aos bois, né? Aí eu vou dar nome aos bois, vou citar nomes de empresas investigadas, outras linhas de investigação que estão sendo tomadas. Eu já tive acesso ao inquérito, né? Então, vamos lá. Não cutuca. Olha, quem quer entrar na chuva tem que estar preparado para lidar com a lama. E eu sei fazer uma lama muito boa. Desafio está lançado. Me processa. Então cala a boca e fica quieto, porque senão agora eu levanto e te jogo dentro da privada. Bom, gente, vamos mudar de assunto. A gente recebeu aqui no Cubo Notícias um pedido. Vamos colocar as imagens aí. Um pedido de amigos e familiares da Cristiane Silva Pinto, de 52 anos. Ela é enfermeira, mora na cidade de São Paulo, mas tem amigos e conhecidos aqui na cidade de Porangaba. E a Cristiane Silva, ela foi diagnosticada com ELA, ou ELA. ELA são as iniciais de uma grave doença, a esclerose lateral amiotrófica.
é uma doença degenerativa, progressiva, que infelizmente não tem cura. Atualmente não existe um tratamento que possa reverter a degeneração dos neurônios motores. Mas existem medicamentos que podem ajudar a retardar a progressão da doença. Ou seja, pode aí frear a progressão da doença, fazendo com que ela fique ali quase que estacionada. E também aliviar alguns sintomas. Só que um desses medicamentos que a Cristiane Silva Pinto vai precisar para o tratamento dela, só um desses medicamentos custa R$50 mil. E ela vai ter que fazer uso contínuo desse medicamento para desacelerar a progressão da esclerose lateral amiotrófica. Então, os familiares e amigos estão numa campanha para colaborar com a Cristiane. R$50 mil um medicamento. É muita coisa. É importado esse medicamento. Então, quem puder doar qualquer quantia, R$1, R$2, 10, enfim, qualquer quantia, pode fazer um Pix pela chave Pix, que eu vou passar agora aí. Está aí na tela. É o 11 9 4729 3240. 11 9 4729 3240. Ok? Para você doar qualquer quantia. A Cristiane Silva Pinto, ela, quando trabalhava, agora ela não pode mais, porque a doença já está a incapacitando de ter alguns movimentos, como a gente vê nas imagens. Ela trabalhava como enfermeira. Ajudou a salvar muitas vidas. Então, nada mais justo que hoje você, de qualquer canto do Brasil, aqui da cidade de Porangaba, da região, do estado, de todo o Brasil, ajude a salvar a vida de uma pessoa que ajudou a salvar tantas outras vidas. Pode fazer qualquer quantia via Pix por essa chave que você vê aí na tela. Infelizmente foi o ano passado já, em 2024, que ela foi diagnosticada com a esclerose lateral amiotrófica. Ainda não tem cura. A gente espera que a ciência um dia descubra a cura. Mas os poucos tratamentos que existem, que desaceleram a progressão da doença, são caríssimos. Então é preciso da ajuda de todos. Ok? É a campanha a favor da Cristiane Silva Pinto, de 52 anos. Vamos falar de coisa mais agradável agora também, né? Vai acontecer quando isso daqui, deixa eu ver, 14, amanhã então. Amanhã vai acontecer aqui na cidade de Porangaba, né, duas apresentações. Uma apresentação de dança e outra de teatro. A primeira apresentação vai ser do grupo de dança da Melhor Idade aqui de Porangaba, que fica por conta aí do professor Lúcio, o grupo porangadense, que vem fazendo várias apresentações muito elogiadas em toda a região, vai apresentar amanhã a coreografia Alma Cigana aqui de Porangaba. Vai trazer aí vários elementos da dança cigana. E lógico, a gente sabe que a história de Porangaba tem a ver com uma cigana, né? Todo mundo que conhece a história de Porangaba sabe desse episódio. Então, destaca a cultura cigana, também a história da nossa cidade, através dessa apresentação que terá como tema a Alma Cigana de Porangaba. A apresentação que vai acontecer amanhã, já às 19h30, no anfiteatro do Centro de Lazer do Trabalhador aqui de Porangaba, o CLT. Entrada gratuita, classificação livre, pode ir criança, pode ir adulto, pode ir o pessoal da melhor idade, todo mundo, para todas as idades. E logo após a apresentação de dança, tem uma peça teatral. Essa peça teatral, ela vai também destacar algo marcante na história e na tradição de Porangaba, que é o carnaval. Os contadores de histórias estarão revivendo momentos e figuras marcantes do carnaval de Porangaba. Então você não pode perder, é uma chance. Vale ressaltar que o texto e a direção é da Paula de Paula. Então você
vai prestigiar uma peça que foi dirigida, foi escrita por uma porangabense também. Então não perca essa chance de prestigiar, porque vai ser a última apresentação desse projeto teatral e musical que promete encantar e emocionar o povo porangabense. Com a abertura especial do grupo porangabense e depois dos contadores de história dessa peça teatral. Amanhã, a partir das 7h30 da noite, no anfiteatro do CLT aqui de Porangaba. Bom, gente, hoje é feriado de Santo Antônio aqui na nossa cidade, né? Dia do padroeiro, e claro que tem festa de Santo Antônio neste final de semana aqui na nossa cidade. Então vamos conferir o cronograma dessa festa. Claro que a gente tem aí a parte religiosa, que já começou no dia 31 de maio, né? E a parte religiosa termina hoje às 18 horas com missa, procissão e bênção de pães. O celebrante vai ser o Dom Luiz Antônio Ritt, que é o bispo de Itapetininga. Mas você quer saber da festa, né? Da festa. Eu quero a festa. O que vai ter na festa? Bom, no dia 20 de junho tem quermesse com bingo valendo o primeiro e segundo prêmio. Festival de prêmios, né? Dia 20 de junho. Festival de prêmios, a parte recreativa com quermesse. Vai ter o bingo valendo o primeiro e segundo prêmio a partir das 19h30, dia 20 de junho, tá? Então no próximo final de semana. Dia 21 tem venda de assados lá no forno da igreja a partir das 12 horas. Ali na rua João Machado, ali fica o forno da igreja. A partir das... Ah não, agora... fica ali o forno da igreja ainda, né? Na rua João Machado, então fica lá. No forno da igreja a partir do meio-dia. Venda de assados, dia 21 de junho. Tem quermesse a partir das 19 horas, né? E vai ter sorteio de ação entre amigos. Vai ter prêmio também às 19 horas na quermesse. Depois vai ter o festival de prêmios, valendo o terceiro e quarto prêmio a partir das 19h30. Dia 22, missa às 10 da manhã. Aí tem o tradicional almoço de Santo Antônio, que vai ser meio-dia e meio, às 12h30. E também tem venda do bolo de Santo Antônio. E às 14 horas, o leilão de prendas vivas, né, às 2 da tarde, que é tradicionalíssimo também na parte recreativa. Quais são os prêmios para você que ainda não comprou a sua cartela? As cartelas para o Festival de Prêmios, ou para o bingo, como é chamado, estão à venda ainda na Secretaria Paroquial. R$10. Quais são os prêmios? Primeiro prêmio, uma air fryer. Segundo prêmio, um tanquinho de lavar roupa. Terceiro prêmio, um micro-ondas. E quarto prêmio, uma TV de 32 polegadas. Só lembrando, não vai ter venda de bebidas alcoólicas, né? O pessoal da igreja não faz a venda de bebidas alcoólicas. Mas, né, o pessoal que for levar aí a sua cervejinha ou adquirir em outro lugar, né? Enfim, mas não vamos entrar nessa seara. A parte recreativa que nós passamos é essa, depois a gente vai estar publicando para você também aqui no nosso site. Só lembrando que hoje, às 18 horas, encerra-se a parte religiosa, que é a trezena de Santo Antônio, que começou no dia 31. Né? Então hoje termina às 18 horas com missa, procissão e bênção de pães, e a celebração é do bispo Dom Luiz Antônio Ritt, bispo de Itapetininga. E a semana que vem toda a parte recreativa com quermesse, com sorteio de prêmios, com festival de prêmios, com leilão, enfim, tudo que você conhece, que é do mais tradicional e melhor nas festividades de Santo Antônio aqui de Porangaba. Bom, é isso, gente. O Jornal ACN de hoje vai ficando por aqui. Agradeço você pelo seu acesso. Agradeço você por estar nos assistindo, sempre nos acompanhando. Está seguindo a página do Cubo Notícias lá no Facebook ou no Instagram? Não está ainda? Então segue para você receber em tempo real quando a gente publica as edições do Jornal ACN ou as lives quando a gente tem que fazer, né? Ou também as notícias e divulgações que nós publicamos aqui. Um forte abraço a você, fique com a santa paz de Deus e até a próxima.